Ah. Oi. Oi, pessoal. Tudo bem? A gente fica feliz. Pausa para as confraternizações. Ok. Eu estava achando muito alto o microfone, né? Então, acho que esse aqui está mais moderado. Agradeço a presença de todos. A gente está feliz que a feira está super movimentada, mas a gente precisa dessas pausas aqui porque é sobre isso também, é sobre essas ações formativas que a gente insiste em sempre colocar na feira, e tem o patrocínio do SESC. E eu quero agradecer muito, além de todos que estão aqui, quero agradecer o Marco Antônio Vieira, que aceitou gentilmente estar conosco, deu um jeito de encaixar na agenda. Eu sei que a vida de professor, a rotina é bastante apertada, e a gente fez dar certo. Eu tenho certeza que ele também queria muito vir, porque a gente já se conhece virtualmente pelas plataformas há um tempo. Eu acho que é um respeito e uma admiração mútua. Uma pessoa que, sobretudo, é um gentleman, muito gentil, muito elegante sempre. A gente tem feito aí alguns júris, algumas coisas de colaboração juntos. E, enfim, eu acho que se vocês estão aqui, dispensa um pouco as apresentações, professor, doutor, quase um nômade. Agora, eu ainda não decorei a cidade que você está, qual é? Ponta Grossa, mas faz essa ponte, Brasília, Uberlândia, Ponta Grossa no sul, e agora Goiânia também, porque a gente vai puxar ele cada vez mais para cá, né? Então, vamos ficar com a sabedoria e com a pesquisa desse que se tornou um querido amigo, Marco Antônio Vieira. Bem, primeiramente, né, eu queria agradecer aos gestores da Fargo, né, Sandro Torres e a Vanessa Cruz, né, pelo convite, né, que me trouxe aqui. Foi um convite que me deixou muito honrado, muito feliz, né, principalmente quando eu vi que eu estaria dividindo esse rol de apresentadores com Marília Panitz. Eu disse, meu Deus do céu, se eu estou aí é porque, né, eu estou chegando aos poucos. Então, é preciso que eu agradeça, né, a Sandra, a Vanessa, a Fargo, principalmente porque a minha fala, de algum modo, vai abordar, né, a importância da questão sistêmica, né, envolvendo essa interação entre os diferentes agentes e atores do sistema das artes. E, nesse sentido, essa feira é um microcosmo, né, dessa estrutura, digamos assim, porque você tem artistas, você tem galeristas, você tem curadores, pesquisadores, você tem, enfim, o mercado, a pesquisa e a produção artística. Então, isso é fundamental. Sem essas áreas não existiria uma cena, né? Bem, então, o título da minha fala é Por uma invenção poética, uma reinvenção poética, né? A cena da arte contemporânea em Goiás. Bem, então, primeiramente, né, essa questão etimológica, né, de uma encenação, né, que é uma colocação em imagens, né, e a própria noção de cena, ela é fundamental para o campo das artes visuais, né,
Se a gente pensa na pintura, né, a pintura clássica, acadêmica, ela é basicamente uma encenação, e nessa cena você tem corpos, né, a figura, né, que se engaja num conjunto de ações que, de uma certa forma, estruturam a composição pictórica, né? Vou ler para vocês o resumo, né, da apresentação, que é: a história da arte em Goiás está em fervilhante curso, e seu impacto sobre o protagonismo geopolítico da arte produzida no Brasil começa a intervir nas margens do sistema da arte de nosso país. Salões, galerias, espaços independentes de experimentação artística e curatorial, artistas goianos premiados nacionalmente, a existência de uma feira de arte regional, Fargo, dão-nos conta da movimentação e mobilização impulsionadas pela cena da arte contemporânea goiana. Os modos pelos quais alguns dos artistas goianos têm reinventado poeticamente a cultura e a história do Estado inspiram essa comunicação para Fargo, né? Então, eu vou falar brevemente um pouco sobre a minha atuação em Goiás, né? Para que não se pense que eu cheguei aqui de paraquedas também, né? Eu, primeiramente, realizei uma série de 3 curadorias entre 2022 e 2023 para um espaço independente chamado Rumos, cujo gestor está aqui conosco, que é o Adriano Braga, e eles estão com stand aqui também, muito legal. E essa foi a primeira das curadorias, né? A Câmara, que contou com uma ex-aluna minha, da Federal de Uberlândia, onde eu fui professor substituto, e um artista de Brasília, Victor Proa, né? Era uma exposição bem instalativa, climática. Depois eu trabalhei com um artista de Ponta Grossa, numa exposição chamada Elegia. Esse artista se chama Carlos Ferro, ele trabalha com escultura. E, finalmente, trabalhei com 2 artistas de Brasília na última exposição chamada Acontecências, que foi com a Capra Maia e o Antoni, que são artistas já com uma trajetória muito interessante no campo da tridimensionalidade em Brasília. E eu também, ano passado, assinei essa curadoria, Minha Alma Sofre em Casa de Argila, de uma artista de Brasília chamada Beatriz de Oliveira, agora ela mudou o nome dela, é Beatriz da Terra, no Museu das Bandeiras, na cidade de Goiás. Tá? Bem, então vamos lá. Então, como eu disse, encenação, né? Uma colocação em imagens, né? Para Georges de Iberman, inventar pode acomodar 3 acepções. Criar, como consequência de um imaginar. Fabricar, um abuso da imaginação. Supercriar, em suma, mentir por engenhosidade, se não por talento. Inventar, enfim, é achar. Topar em boa hora com o choque da coisa, da própria coisa. Chegar até ela, invenire e desvelá-la, quem sabe. Então, de uma certa forma, esse trecho, né, do Didier Iberman inspirou a abordagem teórica, né, da minha fala. Eu sou professor, então a gente nunca perde essa mania, né? A cena, né? O lugar de um acontecimento,
No caso específico das artes visuais, a cena implica uma espécie de entroncamento entre história, narrativa e os modos pelos quais ela se dá a ver. Né? Nesse sentido, eu estou pensando em como a dimensão, o campo poético, né? Ele reinventa, ele reconta, e ele também nos faz ver com outro nível de escrutínio esses conteúdos que nós chamamos história, né? O que significa lidar poeticamente com a história do estado de Goiás, né? Ou seja, a cena, no sentido que aqui nos mobiliza, faz de algum modo coincidir os regimes de visibilidade, aquilo que aparece, e visualidade, como tal aparição se manifesta e materializa, sua fisicalidade e morfologia, né? Morfologia é realmente a questão da gramática, a sintaxe visual, a forma, tá? E eu acho importante que a gente tenha sempre essa compreensão, né, de que esses trabalhos, essas obras que, de algum modo, reinventam Goiás, ou, na verdade, inventam Goiás, né, poeticamente, eles lidam com questões que, muitas vezes, fazem parte dessa história, mas essa história é ressignificada, né, morfologicamente. Bem, a poética é, por natureza, essa ideia de fabricação, feitura, invenção, criação, é uma proposição, né? Então, a poética é sempre propositiva, né? E é por isso que, principalmente a partir do século XVIII, né, com o romantismo, você tem uma quebra com os ditames acadêmicos clássicos, né? E essa ideia de que a arte efetivamente instaura um universo no mundo, né? Um mundo paralelo ao mundo, né? A poética é, por natureza, monista, né? O que significa que trata-se de uma questão que se anuncia no horizonte da episteme artística e crítica ocidental do século XVIII, sobretudo como um dos efeitos da ruptura com determinados princípios teóricos daquilo que estruturara uma obra de arte até então. É o romantismo histórico que contribuirá para uma redefinição da obra como espaço de uma proposição, que instaura algo no mundo e não simplesmente o representa e reproduz. Por isso a gente diz que a poética ela é monista, ela não tem mais a ver com essa relação entre o referente e a sua estrutura representacional. Bem, deixa eu ver. Tendo feito, né, a cena nos limites dessa comunicação, reescreve aquilo que se julgava saber a respeito de um lugar, ou, no mínimo, o ressignifica, e empresta visibilidade e visualidade outras aos elementos históricos e historiográficos que concedem sentido à narrativa encarregada de contar uma história. Daí que se possa pensar o campo da arte como aquele que nos faz ver, visualizar uma história. Bem, tendo feito essas breves considerações de natureza teórica, cabe afirmar de antemão que uma cena, aqui como a compreendemos, é o resultado de ações nas quais se engajam os corpos, os atores e agentes que a constituem, a partir daquilo que fazem, de como interagem, forjando assim uma história, né? Daí a importância dos espaços de experimentação goianos, como o Sertão Negro, o Muquifo Cultural, o Rumos e o Pé Vermelho, cujo gestor está presente aqui, é o João Angelini. Muitas vezes as pessoas confundem,
Planaltina, você tem uma Planaltina de Goiás, né? E tem uma Planaltina de Brasília. Então, o João está lá na Planaltina de Goiás. Ah. É. É real isso. Você foi lá, você viu. Sabe, o Pé Vermelho tem uma igreja de 1790 na frente. Meu casarão vizinho é um casaril de 1830 e é território do DF. Porque quando construíram o DF, a cidade de Planaltina ficou dentro do quadradinho e aí o município ficou sem cidade e tiveram que fazer uma cidade nova para o município. É mais ou menos isso. Mas você se entende como goiano, né? Não, eu sou cidadão goiano. Tá. Eu cresci na... Tá. Todo planaltinense do DF é goiano, cara. Isso Beleza. é outra questão. Tá ótimo. Bem, aqui a gente tem vários salões, né? Também o de Anápolis, o de Jataí, o de Britânia. E é importante que a gente compreenda também a centralidade de instituições mantidas pelo Estado que possam fomentar a cena local. E são tão relevantes como as galerias de arte, as feiras de arte e os colecionadores, né? Para que tais acontecências poéticas possam ter lugar, a existência de espaços que possam acomodá-las é nevrálgica. Espaços de experimentação artístico-cultural, premiações, instituições mantidas pelo Estado, são tão relevantes como as galerias de arte, feira de arte e os colecionadores. Afinal, a romantização idealizada da figura do artista impede que se possa enxergar a arte como trabalho e meio de subsistência, uma sobrevivência anacrônica que complexifica o quadro em questão. O que não significa que nós não devamos ter uma perspectiva crítica de todos esses agentes, né? Mas fazer de conta que uma cena poderia existir sem uma noção de mercado, sem galeria, sem premiação e sem espaços formativos, eu esqueci de mencionar, né? As universidades, os ateliês, enfim. Aqui a gente tem a UFG, que é um centro fundamental, né? Também estão com stand aqui. Daí a importância da Fargo para o fomento da economia criativa e para os agentes que integram essa cena. Bem, finalmente, existir nesse sentido comporta uma quase sinonímia com resistir, insistir, perseverar, desafiar o protagonismo acomodatício que busca invisibilizar o que se encontra às margens, para que esta marginalidade também se possa cooptar e instrumentalizar a partir dos centros hegemônicos, trocando em miúdos, o evitamento das ingenuidades e idealizações românticas é essencial, caso se adote uma perspectiva crítica do que a cena comporta como desafio e oportunidade. Não se trata de idealização improdutiva, mas antes de podermos compreender que a complexidade poética e discursiva da produção artística local não pode prescindir de toda uma rede sistêmica que autoriza que essa cena aconteça, né? Bem, vamos lá. Eu vou falar de alguns artistas. Alguns desses artistas eu tive o privilégio de trabalhar, e outros não, mas eu vou fazer uma breve análise dessas obras e tal, para que vocês não comecem a desejar que no meu lugar estivesse o Faustão, né? Ou seja, que é o cúmulo do tédio, né? Então, eu espero, de uma certa forma, enfim, foi uma apresentação muito simples, de uma certa forma, né? É muito complexo falar de todos esses artistas. Então, o Elo Samvoy foi um artista com quem eu trabalhei em 2022 para a temporada de projetos do Paço das Artes de São Paulo,
Foi uma das grandes honrarias da minha vida ter trabalhado com essa pessoa, né, que, no meu entender, é um dos grandes artistas goianos. O Elô, ele é licenciado em artes visuais pela UFG e mestre em poéticas pela USP, e foi agraciado com o PIPA e o prêmio da Associação Brasileira dos Críticos de Arte em 2023. Né? Então, nós fizemos essa fala lá no Paço das Artes em 2022, e eu conduzi esse projeto, né? Ele implica a produção de um texto crítico e de uma entrevista. Né? E eu parti muito do campo da antropologia, que são as figuras de linguagem, para pensar a obra do Elô, porque ela tem uma complexidade imensa em termos de significação, e, além de uma complexidade muito grande, uma engenhosidade muito grande no modo com o qual ele é capaz de reunir, né, certos materiais que, de uma certa forma, são capazes de remeter a um contexto narrativo sem que isso seja feito de modo rasteiro ou óbvio. Né? E, além de tudo, o que eu acho fundamental no caso dele é que as obras se sustentam como visualidade também. Né? Existe um refinamento visual, objetual, né, tridimensional, escultórico mesmo, até mesmo em alguns momentos um flerte com o pictórico, né, nas obras, nos trabalhos do Elô. Aqui, então, nesse conjunto de obras que... Pode voltar, não, ainda não. Nesse conjunto de obras com os quais a gente trabalhou, havia uma questão, ela era uma exposição que chamava Para Abrigar, né, em que você tem uma espécie de junção, uma tensão entre as palavras brigar e abrigar. Né? Então, era uma reflexão, em alguma medida, sobre a complexidade do acesso à moradia a um número crescente de indivíduos nessa sociedade cruel e neoliberal. Né? Então, eu parti muito dessa lógica de metonímica, né, indiciária, como se a obra fosse estruturada a partir de uma lógica de rastros, de vestígios, de traços. Né? E há no Elô uma fisicalidade alegórica. Né? Daqui a pouco eu vou falar de outro artista que está aqui conosco, em que há questões muito próximas de pensamento, né? Para mim, pelo menos. Né? Para Abrigar, né? Eu só vou ler um trecho do texto crítico que eu escrevi para que vocês possam entender como é que eu abordei. Né? Porque, se eu leio o texto inteiro, aí vocês vão desejar não apenas que o Faustão estivesse aqui, mas que eu morresse nesse exato momento. Então, Para Abrigar, né? Palavra valise a materializar um procedimento recorrente em Savoy, encarna a função operatória que se desprende da ambiguidade constitutiva do neologismo linguístico eleito para nomear a obra ou conjunto de obras, como é o caso aqui, de manter a significação engendrada a partir dos mecanismos retóricos atuantes em seus limites, explicitamente vacilante. Os signos que estruturam sua arquitetura semântico-poética operam a partir de uma cisão que se desnuda no ato de sua leitura e interpretação. Porque eu, particularmente, fiquei muito impressionado com a capacidade do Elô de propor obras que têm
uma clareza de alguma forma, mas uma complexidade discursiva, narrativa, e eu fiquei muito pensando sobre o que significa, né, esse ato, né, esse exercício de leitura, de interpretação, de interação com a obra, de apreciação crítica com a obra dele. É a gangorra oscilatória entre o abrigo, como condição necessária à dignidade, e a constatação de que seu acesso é interditado a um número crescente de indivíduos vulneráveis que precisam brigar pelo direito à moradia, que concede à série que integra este projeto sua significação. Essa questão, né, essa tensão também entre a textualidade verbal e a visualidade é muito presente, né, nas obras do Elô. Essa é uma obra de 2013, né, mas que foi uma obra muito importante para que eu mergulhasse, né, aos poucos no pensamento do artista. Uma questão que é muito interessante na minha relação com o Elô é que ele dizia: eu acho muito interessante ouvir o que o outro tem a dizer acerca daquilo que eu faço. Não importa se eu concordo ou não. O que importa é que eu perceba que ali haja um mínimo de coerência, né? Então, o Elô, nesse sentido, ele é muito respeitoso, né? Nós tivemos, de fato, uma interação muito produtiva nesse sentido, mesmo. Essa obra dele eu também acho genial, né? Que é essa junção do Novo Testamento com a Constituição brasileira, né? Então, eu comecei a perceber que existia uma espécie de princípio estruturante, né, nas obras, que está tanto nessas obras mais antigas como em obras mais recentes, né, que integraram esse projeto no qual nós trabalhamos juntos. Bem, essa é uma das obras, né, eu acho incrível, né, essa junção, né, do tijolo, né, com o qual você constrói a moradia, mas você também pode, vamos dizer assim, agredir essa moradia, né? Você pode infringi-la, né? Você pode, de uma certa forma, ameaçá-la, né? Então, essa junção do vidro temperado e do tijolo de demolição, que eu entendo, né, como um princípio escultórico, mas também é um princípio de assemblagem, eu considerei assim muito particularmente engenhoso, né, de Elô. São outras obras dessa mesma série, né? Então, para vocês entenderem um pouco esse pensamento, né? Essa série é demais. A lucidez difusa, né? Eu considero um dos trabalhos mais, enfim, mais geniais dele, né? Em que você também tem essas questões da violência, esse coro, por exemplo, que pode remeter a uma série de questões, mas que fica um pouco, nesse caso, a cargo, né, de cada um de nós. Então, também há esses momentos de uma abertura, né, para um entendimento não determinado daquilo que a obra significa, né? E, enfim, todos os elementos que constituem as obras do Elô são muito bem pensados. A gente não está apenas diante de algo que impressiona pela composição, mas também pela profundidade e pela coerência do pensamento, né? Daí eu ter realmente recorrido a essa questão da alegoria, né? Das figuras de linguagem, a metonímia, porque
eu entendo, para mim, pelo menos, é o meu modo de me aproximar desse universo do Elô. Então, são obras dessa mesma série, né? Aqui, por exemplo, a gente tem chumbo, né? E vocês podem ver ali uma bala, né? Então, o Elô está sempre, de um certo modo, pensando sobre as questões das violências simbólicas e efetivas, né? Que estruturaram e ainda estruturam a história do nosso país, né? Bem, este senhor aqui, João Angelini, eu também tive uma experiência riquíssima com João Angelini, porque ela se estendeu por um semestre, em 2020. Não, na verdade, nós começamos em 2019, e a exposição abriu em janeiro de 2020, num espaço também de experimentação artístico-curatorial de Brasília, que é a The Curators. E eu tive também eu me lembro que eu virei para o João Angelini na maior cara de pau e disse: João, eu quero trabalhar com você. E, para o meu espanto, ele disse: vamos. Aí eu falei: pronto, e agora? Vamos lá. E aí a gente começou a conversar, tivemos longas conversas, várias conversas, e foi tudo muito pensado, assim. O João é um artista que trabalha até o último segundo. Então, para o curador que precisa terminar o texto, é angustiante. Porque, assim, eu não sei se você teve uma experiência semelhante com ele, Marília, mas, assim, eu falava: meu Deus, eu acho que esse homem não quer que eu escreva o texto. Enfim, e o que aconteceu foi que essa exposição, chamada Cenas de Ódio, Morte e Progresso, um título genial, eu acho, assim, o João sempre disse para mim: eu não penso nessa exposição como 4 obras, eu penso na exposição como uma obra e em 4 momentos, né, instalativos. E foi uma exposição também muito importante no sentido de repensar a história do Cerrado, a história da violência dessa arquitetura monumental, né, modernista, né, e, de fato, é uma exposição com obras geniais mesmo. E eu tive um prazer imenso de escrever esse texto para o João, e eu acho que é um dos grandes textos que eu escrevi, modéstia à parte. Inclusive, ele foi publicado na revista da UFO, Estado da Arte, e o João, ele fez um catálogo belíssimo, cujas... você abre agora o catálogo do João, porque eu sou muito inepto, então eu não consegui juntar as imagens. Essa era a exposição que estava na vitrine da The Curators. Para quem não conhece, a The Curators é um espaço diminuto em Brasília, acho que até aumentou agora, né? Mas ele tem uma vitrine, e dentro você tinha... Essa era a exposição da vitrine, a obra da vitrine, que é genial, que é uma obra que fusiona, né, elementos de funcionamento escultórico e performático, né? E uma obra também, você vê aqui, tem uma série de balas, né? Então, essa vela, ela ia aos poucos queimando o fio que sustentava essa estrutura óssea, e ela caía, né? Então, a obra é esse acontecimento, tá? Essa é outra obra da exposição. Pode passar rapidamente. E, bem, aqui é o texto, pode passar. Pode passar, que vocês têm uma série de
Deixa eu ver que horas são. Tá, então, aqui é um pouco do registro, tá? Vocês podem... Perdão, volta um pouquinho. Vocês podem acessar o vídeo, né, no Vimeo. Pode passar. E essa obra do João foi a obra que ele ficou até o último momento, que é uma espécie de pintura às avessas, né? Porque ele foi raspando a parede do Decorators, para ver o que essa parede trazia, uma espécie de camada, né, paleontológica, quase, arqueológica, enfim, e um palimpsesto, e ele vai trazendo isso, e ele produz essa espécie de obelisco e cenotáfio, né, que é um monumento que se ergue em homenagem a mortos cujos corpos não estão ali, né? Essa era uma exposição que refletia muito, como eu disse, sobre a violência, né, dessa história de ocupação do território de Brasília, né? Então, aqui essa obra, para vocês terem uma ideia, né, do interior. Essa obra é genial, tá? Que você tem esse cofre e dentro você tem uma espécie de uma placa de mármore, não é uma placa de mármore, me foge a palavra agora, um bloco, um microbloco de mármore, né? E no fundo você tinha uma animação. O João é muito bom de animação, enfim, e que era uma série de insetos que ficavam dando voltas, né, João? Qualquer coisa você me corrige aí, tá? E, enfim, esse também, eu acho que vocês vão perceber as aproximações, né, entre princípios de pensamento poético que governam a produção do Elô e do João. Eu percebi muito isso quando eu trabalhei depois com o Elô, porque eu trabalhei primeiro com o João, em 2020, e 2 anos depois eu trabalhei com o Elô. E eu pude perceber essa questão alegórica, porque o alegorista é aquele que reúne 2 objetos totalmente disparatados e o sentido surge a partir dessa junção, tá? Então, isso foi muito importante. A ideia de cena também foi fundamental para a gente, porque nós demoramos a chegar ao título, entendeu? E cenas de ódio, morte e progresso, né? Que é o que, imagina, ordem em progresso. O que está por trás dessa ordem em progresso? Uma história de violências absurdas, né? Então, nesse sentido, eu entendo que foi uma exposição que pensou muito mesmo a questão da história, né? A gente vê essa história e essa dimensão poética, catártica até mesmo, que essas obras, de algum modo, encerram, elas nos dão a ver com uma intensidade maior, né, o absurdo da nossa história. A nossa história é um pesadelo alegórico, né? Nós sabemos disso. Pode passar para frente. Volta um pouquinho, só para as pessoas entenderem um pouco melhor a obra. Uma exposição realmente lindíssima, muito climática, né? Muito imersiva. Daí também a ideia de cena, né? Pode passar. Essa é incrível também, que tem a ver com um rap, né? Que o João, que inspirou essa obra. Mas, para mim, né, assim, uma questão que eu acho incrível, né, é como esse olho, de uma certa forma, está ali como uma testemunha ocular, né, de uma violência. Porque aí você tem uma farinha de ossos, não é isso, João?
Então, mais uma vez, essa dimensão alegórica, né, que nos leva a uma determinada história, né, uma determinada narrativa. Pode passar. Enfim, é isso. Olha que coisa linda. Vai para lá. Pronto. Muito bem. Volta lá para o... Volta para o... Agora eu vou te pedir o PowerPoint principal. O principal. Aquele que é Fargo. Tá? Gente, vocês desculpem, aqui tem um erro. Eu já trabalhei com o Marcelo Solar, não é Rafael Almeida. Se o Marcelo vir isso, ele vai romper comigo de uma vez por todas. Eu tentei, por tudo que foi mais sagrado, mudar e não consegui, não sei por quê. Eu já expliquei para vocês, eu sou inepto com essas questões. O Marcelo foi um artista com quem eu trabalhei em 2021, né? Logo depois que eu escrevi o texto crítico para essa exposição que aconteceu aqui no Instituto Léo Romano, a pandemia veio com tudo, assim, sabe? E agora volta para o dele, para o do Marcelo, que vai ser bem rápido, porque o Marcelo já é um artista que todos vocês conhecem. O que eu acho interessante é a gente imaginar também essa dimensão urbana, né, da cultura goiana, né? E como o Marcelo, ele tem uma concepção absolutamente singular de desenho, um desenho que flerta com uma série de elementos pictóricos, né? Então, muitas vezes, você olha para a superfície, né, concebida pelo Marcelo, e você vê, né, essas sobrevivências da pintura mesmo, né? Pode passar. Então, bem rapidamente, porque também pode... É um pouco para vocês conhecerem as obras que compuseram essa exposição. Também foi uma experiência muito rica para mim. O Marcelo é uma pessoa muito divertida, muito amigável, né? É um trabalho incrível, né, que vai numa outra direção, né, mas é igualmente importante, até pela importância de Marcelo para a história da arte contemporânea goiana, né? Pode passar. Então, essa questão da cor é fundamental, principalmente para essa exposição, né? Bem, é isso. Agora volta para o principal. Tá, agora esse artista eu não trabalhei, pretendo trabalhar ainda. Rafael Almeida está com uma exposição lindíssima no Centro Cultural Octomarques, com curadoria do Divino Sobral. E eu já acompanhava o trabalho do Rafael há um tempo. O Rafael trabalha numa tensão entre fotografia, artes visuais e cinema, né? Ele é professor do curso de cinema da Estadual de Goiás, aqui no campus, acho que é Aparecida, acho que é. E ele já tinha falado com turmas minhas lá da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde eu sou professor, né? E eu também fiquei muito impressionado com um vídeo que eu assisti dele chamado Aboio, tá? Eu até acho, Marília, eu não tenho certeza que não foi naquele Salão de Britânia que foi o Aboio. Foi ali que eu vi a obra dele pela primeira vez, que foi uma das obras premiadas, né? Que eu e Marília fizemos parte desse júri junto com o Divino. E eu fiquei muito impressionado com o trabalho dele por conta dessa dimensão estética que o trabalho dele tem, mas principalmente pelo modo como a obra dele é capaz de materializar de maneira muito
fértil, complexa e feliz, né? Não penso em outra palavra, as questões da memória, do arquivo, né? De como ele vai fazer essa apropriação e resgate de imagens fotográficas que compõem, né, arquivos, ele se apropria dessas imagens. Então, nesse caso particular dessa última exposição, eu também fiquei muito impressionado com o caráter colossal daquilo que eu vi. Meu Deus, ele produziu vorazmente, né? Eu recomendo a todos vocês que possam visitar essa exposição que está lá no Centro Cultural Octo Marques. O Divino também escreveu um texto belíssimo e tal. Eu gostei muito e eu decidi, né, trazer aqui, porque se a gente está pensando numa obra, né, que reconta uma história, essa é uma obra que, de fato, mergulha, né, numa série de questões da história de Goiás. Então, a questão do agronegócio é muito forte na obra do Rafael. Pode passar. Então, aqui vocês terem uma ideia, né? Eu acho que vocês conseguem ver que é uma imagem, né, um pouco difusa, turva, né, que é atravessada por esses galhos e também por algumas intervenções têxteis, né? Então, tem uma questão também dessa artesania, né, de como ele vai trabalhar a imagem fotográfica. Ele vai, literalmente, reinventá-la, né? E é nesse sentido que eu digo que a memória, né, ela emerge de um modo muito particular na obra dele, né? Então, para vocês verem, uma dessas obras da série de modo mais, né? Então, esse universo mesmo, rural, né? Essas obras com cianotipia azul, né? Então, né, vocês percebem, é como se a gente, sempre lembrando que a memória, ela é uma reinvenção, né? Ela é uma reinvenção. Tá? Então, é um trabalho que realmente me impressiona bastante, por conta do modo como ele vai revisitar os conteúdos da história goiana. Mas trata-se de apropriação fotográfica, né? E de intervenção, né, sobre essas imagens. Né? Então, tem alguns momentos também que flertam com uma picturalidade, né? Você também empresta uma riqueza muito grande ao trabalho dele. Né? Eu acho essa série incrível também, que é um universo quase gay, né? De uma certa forma, né? Ou seja, pensar no cowboy, né, como, enfim, alguém capaz de flertar com essas cores. E aqui também é muito rico o modo como essas obras né, vão sofrer intervenções das mais diversas naturezas. Ele usa ácido, né? Essa espécie de tela, né, com esse plástico bolha, enfim. Essa é incrível, né? Porque você quase não vê o que está por trás das imagens. Né? Um trabalho incrível também, né? É muito interessante por conta dessa ideia de que se, de algum modo, durante um tempo, né, para algumas pessoas ainda, eu acho que existe essa ideia de que a fotografia documental, ela precisa ser clara, porque ali o que importa é essa significação figurativa, né? Eu acho interessantíssimo imaginar que toda a imagem é atravessada por um traço de invisibilidade, né? E eu acho isso muito rico no trabalho do Rafael. Né? Enfim, pode passar. Finalmente,
muito brevemente, é um artista, eu também acho que ele estava em Britânia, né? O Walter Pimentel. Você não conhece? É um pintor, né? Daqui de Goiânia, e ontem, por ocasião da visita à coleção do José Ceroni, aqui, eu pude ver algumas pinturas dele presencialmente, e eu fiquei muito impressionado com o modo como ele torna todos os elementos, né, do artefato pictórico pintura, ou seja, você não vê as margens do cavalete, por exemplo, é tudo coberto por uma espécie de crosta, enfim, de intervenções, né, de massas pictóricas, enfim. É um trabalho interessantíssimo que também revisita questões de uma interioridade goiana. Bem, acho que é isso, gente. Muito obrigado. Espero que eu não tenha entediado vocês. E é isso, mantive-me dentro do tempo. Obrigadíssimo, tá? Também queria agradecer uma vez mais a Marília Panitz, não apenas pela presença aqui, mas porque ela me permitiu não morrer congelado. Então é isso. Muito obrigado. Se vocês tiverem alguma pergunta e tal, eu estou completamente aberto. Queria agradecer a todos vocês, né, que fazem, né? Você perdeu, hein? Tá bom? Depois você pergunta aí se eu fiz jus. Mas eu preciso agradecer também duas pessoas em particular aqui, que são amigas, né? Na verdade, 3, que fazem parte da minha história. A primeira, a Gisele Lima, com quem eu trabalhei na Pilastra, fiz uma exposição belíssima em 2019. Inclusive, foi ali que eu acho que o João disse, não, eu acho que dá para... Vou dar uma chance para esse homem, que foi a exposição Pele, Pedra, Pó, da Capra Maia. Acho que foi uma bela exposição que eu fiz ali. A Gisele é gestora da Pilastra, que é um espaço de experimentação em Brasília, equivalente do Rumos, Muquifo, enfim. E eu preciso agradecer a Tatiana Ferraz, que é minha amiga, né? Que é professora da Federal de Uberlândia, com quem eu trabalhei ano passado. Também foi um trabalho de 1 ano, né, Tatiana? Que a Tatiana, ela obteve um edital de fomento da Prefeitura de Uberlândia e pudemos desenvolver uma exposição para o MUNA, chamada Movimentos de Terra, entre o concreto e o cerrado. Tá? E Tatiana é uma amiga e é muito importante. E o Fernando Bueno, que muitas vezes... Fernando, é importante que eu te diga isso. Você, no gesto, sem precisar falar absolutamente nada, você acolhe, você abraça e você permite que a gente possa continuar. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Pessoal, agradecer a presença do Marco, JP, a gente conseguindo se encontrar. Eu estava dando uma oficina lá embaixo com o pessoal, a oficina está dentro da programação, mas os meninos e o Sandro apresentaram bem o Marco para vocês o conteúdo. Agradecer novamente, a gente teve uma lista de presença para quem quiser, interessando na certificação. Marco, muito obrigado pela paciência, pela partilha, claro, né, é sempre muito importante a gente constar. A gente tem na sequência, a gente tem uma palestra, contato, eu vou organizar, daqui uns 15, 20 minutos a gente deve iniciar. Depois dessa palestra, a gente tem programação de lançamento. A gente vai projetar daqui a pouco a programação de hoje, tá bom? Obrigado, gente. Bem, se alguém quiser fazer alguma pergunta, enfim, estou aqui.